Bom dia a todos, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez. Acredito que a maioria estiveram aqui ontem à noite e nós estamos muito contentes pela oportunidade de estarmos aqui juntos com vocês, tendo esse compromisso, responsabilidade e também bênção de Deus de ministrar a palavra do Senhor. E sempre que Deus me concede algo assim, eu volto um pouco na minha lembrança a respeito, de minha vida antes de conhecer a Cristo, e uma vez que o Senhor abriu meu entendimento, me transformou em uma nova pessoa, me deu do seu Espírito, o quanto Ele tem me dado em termos de desafios. E de fato a vida, ela é de desafios. Não dá para dizer assim, eu não quero desafios na vida. Todo tempo nós estamos passando, enfrentando desafios. Então assim, sair do mundo em que eu saí para estar aqui perante a igreja, ministrando a palavra do Senhor, é uma grande responsabilidade. Até porque quando nós estamos orando, pedindo a Deus que nos ajude na preparação de estudos, a palavra ela confronta o nosso coração primeiro. Então é nessas horas que a gente vê a nossa limitação, é nessas horas que a gente vê o pecado, e aí nos colocamos na presença de Deus suplicando a sua graça e a sua misericórdia, para que então possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, ministrando a palavra. E eu sempre acredito que nós precisamos reconhecer os nossos limites. Nós não somos insubstituíveis, não podemos achar que já sabemos de tudo, precisamos ser humildes na nossa caminhada. Então assim, eu costumo dizer que o dom que o Senhor me deu, e aquilo que você tem habilidade e gosta de fazer, você se sai melhor. Então, ontem eu citei que evangelismo é o que pulsa o meu coração. Então, dentro da área de evangelismo, se me pedissem para ir a certa casa ou a certo lugar para evangelizar, isso aí, para mim, é tranquilo. Eu acho que é porque é isso, que pulsa o coração. Mas confesso que ministrar numa conferência, tendo aqui tantas pessoas com seu olhar assim para mim, isso treme um pouquinho aqui atrás, sabe? A coluna fica assim, meio para um lado e meio para o outro. Mas a gente sempre confia no Senhor. Primeiramente, entender que a pregação é para a glória do Senhor, é para o Senhor. A partir daí, só Ele sabe como serão os resultados, Como que eu vou transmitir e como que os irmãos então irão compreender e aplicar em suas vidas. Estamos falando sobre anunciando o reino. E ontem abordamos um pouco alguns aspectos relacionados a este reino, considerando que o trabalho missionário, que é o trabalho de evangelização, ele tem como base a compreensão correta sobre o reino de Deus. Digamos que você, crente no Senhor Jesus, não conhece as promessas, as maravilhas que o Senhor tem mostrado na sua palavra em relação ao reino futuro, Então, o apóstolo Paulo, ele disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, é importante, dia após dia, nós estarmos alimentando a nossa esperança de acordo com as promessas do que a palavra de Deus nos fala a respeito do reino de Deus. Eu preciso estar consciente que eu sou um membro do reino de Deus, pelo fato de que a mensagem de conversão, de arrependimento, de crer no Evangelho, chegou até nós. E por obra do Espírito Santo, nós fomos iluminados. E esse reino, então, ele foi inaugurado nos nossos corações. Então, nós já estamos vivenciando este reino. E a sua concretização, o plano final, digamos assim, é para o futuro, quando serão apresentados novos céus e nova terra. Então, a igreja e o seu papel missionário no reino de Deus é baseado neste tema que nós, então, traremos
alguns ensinamentos da palavra do Senhor, a igreja e seu papel missionário no reino de Deus. Lembrando que a igreja não existe apenas para se reunir e adorar o Senhor juntos. Esse momento é o momento de nós nos fortalecermos, para que então nós possamos divulgar a mensagem a respeito desse reino. Falaremos da expansão do reino de Deus até que o Senhor Jesus volte. Então, a igreja e o seu papel missionário no reino de Deus, a expansão do reino até que ele volte. E nós temos a ordem do Senhor Jesus para o seu povo, em Marcos, no capítulo 16, verso 15, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, não precisa aprofundar tanto para saber que o Senhor está nos dando uma ordem. E ordem, uma frase muito citada há uns dias aí atrás, né? Que a missão dada, missão cumprida. Num contexto um tanto complicado do Brasil, nós ouvimos muito essa frase, mas se a gente trouxer para o lado positivo da palavra de Deus, nós temos um Senhor. E uma ordem foi dada. E ordem dada deve ser cumprida. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos abençoe para que esse tempo glorifique a Ele e que possamos ser edificados com a sua palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta igreja, a qual o Senhor tem trazido pessoas, transformado e introduzido essas pessoas em Teu reino. Agradecemos por esta manhã de domingo e pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos dê a direção, Senhor, para nos alimentarmos com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que esta palavra, ela vá de encontro com a necessidade de cada um, seja de edificação, seja de conversão, pois o Senhor conhece os corações e as mentes que aqui estão. Ajuda-me, Senhor, faze de mim um instrumento da Tua vontade para transmitir essa mensagem. Minha dependência está no Senhor. Em nome de Jesus, pedimos e oramos. Amém. Como fazer missões no reino de Deus? A ordem que foi dada para os discípulos foi de levar a mensagem do reino de Deus. E nós vamos compreender que esta ordem de levar a mensagem do reino de Deus, ela deve ser cumprida até que ele volte. Então, nós vamos observar alguns aspectos desse movimento, desse agir, desse trabalho que os discípulos assumem de propagar o reino até a volta do Senhor Jesus. Então, como fazer missões no reino de Deus? Missões se faz com motivação. Nós falamos ontem a respeito da necessidade de compreendermos o reino de Deus e ter isso como base para a propagação da mensagem. Como eu vou transmitir uma mensagem sobre o reino se eu não conheço este reino? Como eu vou transmitir uma mensagem se eu não conheço essa mensagem? Então, parte do princípio que temos o dever de conhecer a respeito do reino. E uma vez compreendendo que nós fomos chamados para esta missão, nós vamos então responder à pergunta como fazer missões. Missões se faz, hoje vamos falar com motivação. É necessário motivação. Uma pessoa motivada, ela é capaz de realizar sua tarefa com menos dificuldade, justamente pelo fato de que ela está motivada a fazer aquilo. E nós vamos ter como base esta manhã a igreja de Jerusalém. E tendo como base a igreja de Jerusalém, a primeira verdade que quero destacar esta manhã é que a igreja motivada para expandir com a pregação do evangelho, ela busca sua confiança na esperança da volta do Senhor. Então, a volta do Senhor é a nossa motivação. Imagine se nós recebêssemos essa missão em nossas mãos sem saber como é que vai terminar. Imagine nós estarmos usando aqui a expressão, tiro no escuro.
sem saber o desenvolvimento de tudo isso e no que isso vai terminar. Então, a busca por essa confiança na esperança de que o Senhor da igreja, o Senhor que deu a ordem, ele vai voltar. E diante dessa primeira verdade, nós vamos ler o texto que está em Atos, no capítulo 1, abram novamente. Nós abordamos um pouco a respeito desse primeiro momento e hoje daremos sequência. Estaremos lendo o capítulo 1, versículos 9 ao versículo 11. Lembrando que até o versículo 8 o Senhor falou sobre o poder que os discípulos iriam receber. E essa palavra veio justamente de uma pergunta feita por parte dos discípulos sobre a restauração do reino a Israel. Jesus, então, coloca os discípulos no seu devido lugar, no sentido de que não compete a eles determinar os tempos e os acontecimentos, coisas estas que são da parte do Senhor, mas que caberia aos discípulos naquele momento considerar o poder que iriam receber para então serem testemunhas do reino de Deus. Então busca confiança na esperança da volta do Senhor. Atos capítulo 1, versículos 9 ao versículo 11, que diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, irmãos, após a exaltação de Jesus, a sua obra foi o derramamento do Espírito Santo. Então, Jesus, ele veio, Jesus, ele realizou a sua obra, Jesus, então, é exaltado. Ele retorna ao lugar de origem, de onde ele tem toda a glória. Mas, após esse momento, a sua obra, então, foi trazer o Espírito Santo, como foi prometido por ele mesmo. Quando ele fala do Consolador, ele diz: eu vou e eu enviarei outro Consolador. E esse evento, então, do derramamento do Espírito Santo, sem dúvida alguma, é a principal evidência de que o reino de Deus havia sido inaugurado. É com a chegada do Espírito Santo que a inauguração desse reino no coração das pessoas, de fato, ela vai ser concretizada. Considerando que houve uma confusão na mente, especialmente dos discípulos, como muitos dos outros povos de Israel, porque havia essa expectativa de uma restauração ao domínio político, uma vez que o povo de Israel estava dominado pelos romanos. Então, este reino, né, ele tem como base a chegada desse Espírito Santo. Uns poucos homens e mulheres acompanhavam Jesus crendo na pessoa de Cristo, ou seja, sua obra, porque a maioria buscava o Senhor Jesus com interesses diferentes de interesses espirituais. Quantas vezes Jesus repreendeu isto, que as pessoas estavam buscando a Ele porque tinha comida, porque tinha curas, porque tinha aí os milagres, mas uns poucos acompanhavam Jesus por questões espirituais. E de fato essa obra, na sua grandeza, ela teria sua concretização, algo assim que realmente seria visível com a chegada do Espírito Santo. Era a partir daí. Seria o Espírito Santo que faria a obra de salvação que foi iniciada por Jesus, com a sua vida, com a sua morte e sua ressurreição. E também seria o Espírito Santo que iria equipar, preparar os discípulos para a obra que seria levar a mensagem do reino ao mundo inteiro. Houve um tempo de espera. A Bíblia, vai mostrar que durante
40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, ele realizou algumas de suas aparições. E foi um tempo para Jesus chamar, em especial, os seus discípulos, com relação à obra que eles teriam pela frente. Após a ressurreição e a ascensão, esses 40 dias, nós temos aí 10 dias da ascensão até o Pentecoste, somando aí 50 dias. Então, durante 40 dias, da ressurreição até a exaltação de Cristo, desse momento, 10 dias até o Pentecoste. E ali até o momento do Pentecoste, nós temos algumas ocorrências. Nós temos, primeiro, o comissionamento dos discípulos. Ontem nós citamos Atos 1:8, está aqui, que eles iriam receber o poder para esta comissão, que seria levar a mensagem. Em segundo lugar, nós temos, eles viram Jesus ser elevado às alturas. Então, com os seus próprios olhos, eles contemplam o Senhor Jesus subir, como foi lido aqui no texto, 9-12. Em terceiro lugar, mostra que eles perseveraram em oração. Após esse momento, os versículos 13 e 14 mostram que eles estavam juntos, unidos, orando. E em quarto, eles escolhem Matias para ocupar o lugar de Judas. Então, até o Pentecoste, ou seja, da ascensão de Jesus, 10 dias ali, dedicados, juntos, à oração, eles estão trabalhando, organizando para o grande momento. O ponto de partida para expandir o Evangelho está justamente na compreensão do reino, como nós citamos ontem, compreender o reino para dar o ponto de partida nesta missão. Quanto ao reino, irmãos, ele iria se manifestar de forma progressiva. Não era algo que iria surgir assim, pum, do nada, de repente, pronto, lá está. Mas é algo que vai se desenvolver a ponto de se tornar visível através da evangelização das pessoas. É no pregar, é no divulgar, no proclamar este reino, que então de forma progressiva o reino de Deus começaria a ter um aspecto visível. E aqui confundindo a mente de muitas pessoas, porque o que se espera do reino era algo concreto, algo assim, um local, uma estrutura política, quando na verdade o plano de Deus para este reino, a qual ele seria visível, é a partir do comportamento, a partir da transformação das pessoas. Então, quando nós levamos o evangelho a uma pessoa que está com a vida destruída, e que o Senhor nos usa com essa palavra, e que o Espírito Santo abre o entendimento daquela pessoa, que ela reconhece o seu pecado, e ela passa a crer na mensagem, sua vida é transformada. E é nessa transformação, nessa mudança de atitude, de postura, que se vê o reino de Deus. É quando você olha o passado daquela pessoa, e agora você olha o presente daquela pessoa, e a confiança que ela tem no seu futuro, você olha, o reino de Deus está aqui, visível aos meus olhos. O versículo 4 do capítulo 1, nós citamos ontem, mostra que para o desafio que eles teriam pela frente, era necessário esperar a promessa. Eu vou repetir este versículo, verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então eles deveriam esperar, eles deveriam aguardar por essa chegada do Espírito Santo. Por quê? Porque para serem testemunhas, eles precisariam deste poder, meus irmãos. Este poder que foi entregue a eles, que era a personificação do Espírito, né? A prova de que o Espírito estava. Meus irmãos, o que eles fizeram com isso foi incrível. E o que me chama a atenção é que esse mesmo poder, na pessoa do Espírito Santo, ele não mudou desde esse tempo até os dias de hoje. Nós lemos os relatos do que os discípulos fizeram com este poder e nós ficamos encantados com isso. Nós ficamos admirados. Como foi maravilhoso. As coisas incríveis que aconteciam. E a gente fica meio que babando. Ai, que maravilha. Irmãos, é o mesmo. Ele não mudou.
O que mudou foram aqueles que o recebem. O momento, o dia, a época das pessoas que estão recebendo. Isso mudou. E isso tem feito de nós pessoas muito aquém do que deveríamos ser. Porque nós recebemos também esse poder. Mas a questão é, estamos compreendendo a dimensão desse poder? E outra, uma vez compreendendo, nós estamos nos utilizando desse recurso? Ah, meus irmãos, quando nós entendermos o poder que nós recebemos, isso não era para nos parar, intimidados por coisas pequenas muitas vezes. Porque diante desse poder, não tinha mais limites para o que iria acontecer. Imagine, irmãos, e nós vamos ver alguns desses momentos. O lugar de começo, já foi bem destacado, seria Jerusalém. Justamente o lugar da crucificação. Crucificação esta, que eu falei ontem, que trouxe uma desesperança quanto à chegada do reino. Mas então, que vai ser reacendida, então, com a ressurreição do Senhor. E agora com os elementos que eles precisam para que este reino comece a ser algo visível, a partir das suas próprias vidas. Havia uma profecia. O profeta Isaías, ele diz, olha, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que se nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então lá era o ponto, era o lugar onde eles deveriam aguardar para aquilo que de forma maravilhosa iria acontecer. E lembre-se que eles tinham a promessa, mas eles não sabiam ao certo como que as coisas iriam acontecer. Era novidade, irmãos. Então imagina a expectativa no coração daqueles discípulos, aguardando, né? Primeiro dia, em oração. Como é que vai ser? Segundo dia, oração. Como é que vai ser? Terceiro dia, até que chega o 10º dia. E aí a maravilha acontece. Com aquela pergunta sobre a restauração de Israel, ou seja, de receber de volta o domínio que eles tinham perdido, Jesus então vai esclarecer que a única preocupação deles deve ser em testemunhar. E esse testemunho no poder do Espírito Santo deveria ser feito a partir do Pentecostes, até quando? Até que ele volte. Jesus não voltou ainda. Então isso precisa continuar. Começou com eles, passou para outros e outros, chegou até você. E você que está aqui, você que crê na sua salvação, chegou até você. Agora o que é que tem que acontecer? Precisa continuar. Não pode parar. Porque do jeito que começou e que alguém veio, você precisa ir também a outras pessoas. Então os discípulos deveriam anunciar, convidando as pessoas a se arrependerem e crer. Basicamente a mensagem. Arrependam-se. Creia no Evangelho. Arrependam-se. Creia no Evangelho. É a mensagem. Você diz, ué, fácil assim? É. E o que é difícil? É você convencer alguém do seu pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, convencer aquela pessoa. Aí é impossível para nós. Mas quem faz essa parte? Espírito Santo. É Ele que faz o que nós não podemos fazer. O que cabe a nós é nosso dever. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí observe então que até esse momento é o que Jesus diz para ele. O que basta é isso. O que basta a vocês é pregar. Ao Espírito basta o convencer. Então, com a presença do Espírito, o tão esperado reino começaria a se expandir com algumas características. A primeira delas, espiritual. Ou seja, transformando vidas. Essa é a primeira característica deste reino que começa a se expandir
por conta desse poder que os discípulos receberam, e agora eles começam a anunciar. Espiritual, transformando vidas. Em segundo lugar, mundial quanto aos membros. Essa mensagem deveria alcançar o povo judeu e também o povo gentil. E a terceira característica, gradual, a partir de Jerusalém até os confins da terra. Espiritual, mundial e gradual. Então, esse intervalo entre o Pentecostes e o retorno de Jesus, a Bíblia deixa muito claro. É um tempo de trabalho. É um tempo de trabalho. Do Pentecostes, a volta de Jesus é tempo de trabalhar. E Jesus mostra isso para os seus discípulos naquele encontro que ele teve com a mulher samaritana, quando a mulher então é tocada pela palavra, que ela sai, que os discípulos retornam, pois eles tinham ido comprar comida. E aí Jesus começa a preparar, olha, está chegando o momento. E aqui vai ser uma prévia do que vocês terão que fazer daqui para frente, respeitando aí os momentos, porque Jesus, no momento em que ele vai se preparar para subir aos céus, ele diz, voltem para Jerusalém e espere lá aquilo que eu falei para vocês. Vai chegar o tempo da colheita. E isso é trabalho. E esse trabalho vocês deverão fazer. Não faria sentido, irmãos, ficar apenas olhando para o céu. Os varões chegam e dizem, por que vocês estão olhando para o céu? Comece a olhar para cá. Porque uma coisa é certa, do jeito que ele subiu, o que é que vai acontecer? Ele vai descer. Enquanto isso, vocês vão olhar e os campos. Vocês vão voltar, vão esperar o momento certo, e quando esse momento chegar, vocês vão agir. Então, eles deveriam continuar sendo testemunhas, considerando a essência do trabalho e não o tempo. O tempo não importa para você. Jesus, a gente vai trabalhar até quando? Não se preocupe. Até que eu volte. Tem data? Não. Até que ele volte, os discípulos deveriam trabalhar. Como Jesus não voltou, os primeiros discípulos já estão com o Senhor. Quem ficou? Quem ficou? Nós. Cabe a nós continuar esse trabalho. Uma segunda verdade. Igreja preparada para expandir com a pregação do Evangelho, mantém o foco e não negocia suas prioridades. No primeira verdade, nós falamos igreja motivada. Ela espera a volta do Senhor e ela mantém essa esperança. Nesta segunda verdade, nós falaremos sobre igreja preparada. Agora a igreja está preparada para expandir com a pregação do Evangelho. E esta igreja mantém o foco e não negocia suas prioridades. Versículos 12 a 14 de Atos 1. Diz: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja manteve o foco sem negociar suas prioridades. E desde o início essa igreja já se mostra inclinada à prática de oração. Os discípulos aprenderam a lição com o mestre, que muito cedo antes de começar as suas atividades se colocava em oração, mostrando que a oração deve fazer parte desse trabalho. E que Jesus, o autor de todas as coisas, o criador de todas as coisas, o todo-poderoso, poderia com estalar de dedos realizar essa obra. Mas ele se submete à liderança, às determinações do Pai,
E ele busca esse fortalecimento diante do desafio que ele teriam pela frente. Então ele ora. E os discípulos percebem o dia a dia do Senhor. E aqui está um exemplo de que eles aprenderam com o Mestre. Jesus mostra a necessidade de ter essa comunhão com o Pai Celestial, a fim de realizar aquela obra. Então, da ascensão até o Pentecostes, foram dedicados, como diz aqui, 10 dias em oração. Eles se dedicaram, eles voltam para Jerusalém. E essa volta para Jerusalém tem um significado. Mostra que eles estavam cientes da razão pelo qual eles foram escolhidos para aquele trabalho. Voltar para o Jerusalém mostra que eles estão cientes do trabalho que eles devem fazer. Eles sabem que foi a eles confiado essa responsabilidade. E eles voltam. É interessante que João, ele relata, apenas João faz isso, o momento em que os discípulos saem, voltam a pescar, né? E ali é um momento antes, e Jesus já mostra para eles, com relação aos trabalhos que eles precisam fazer. Voltam a pescar, não foram bem-sucedidos, mas o Senhor então mostra, né? Quando eles jogam ali as redes, pegam peixe, o Senhor Jesus mostra que esse trabalho vai ser feito sob a direção do próprio Senhor Jesus. Como eu destaquei, o centro foi Jerusalém. A determinação dos apóstolos em relação aos ensinos de Jesus de obedecer quanto à ordem de pregação. Também um outro destaque. Eles estavam determinados a isso. E passaram a não negociar mais. Passaram a não negociar mais. Porque o momento em que eles voltam a pescar foi naquele período dos 40 dias, da ressurreição à sua ascensão. Então eles voltam a pescar, mas quando Jesus reaparece, diz agora é o seguinte, agora o negócio é de verdade, hein? Agora a coisa é séria. Agora é preciso ouvir com bastante atenção e se prontificar para o trabalho. Voltem para Jerusalém e esperem a promessa que foi feita a vocês. Muitas oportunidades, né, na pessoa de Jesus, quando ministrava aos corações, foram também observadas pelos discípulos. Então nós tivemos ali um período em que 3 anos e alguns dias, os discípulos são ensinados e são preparados pelo Senhor. Porque, irmãos, eles estariam lidando com vidas, não mais com peixes, não mais com coletar impostos, não seria mais essa atividade. Agora seriam vidas. Eles seriam instrumentos do Senhor quanto à determinação do destino eterno das pessoas. Pregar o evangelho para a salvação? Sim. Quando há salvação, amém, glória a Deus por isso. Mas quando não há, quer dizer que o trabalho não foi bem sucedido? Foi bem sucedido. Porque a parte deles é pregar indistintamente para judeus, para gentios. E quem vai fazer a obra? Aí é com o Senhor. E eu preciso lembrar disso, porque nós estamos mais preocupados com a conversão do que com a pregação, e não vai haver conversão sem pregação. Eu fui chamado para pregar, e o Espírito Santo veio para convencer, mas às vezes a gente inverte os papéis, e até quando criamos a coragem de ir, que estamos lá, né, até é uma coisa, digamos assim, tem algo positivo, a gente quer realmente, é maravilhoso. A gente fica naquela expectativa, e aí quando não acontece a conversão, a gente chega em casa como? Não foi legal. Eu prego, ninguém se converte. E eu começo a avaliar baseado no meu esforço, como se eu fosse o problema. Aí muitos desanimam. E esse aí tá até bom, porque foi. E aquele que nunca foi? Porque já fica, ai, não deu certo não, agora que eu não vou, rapaz, você é doido. Eu já não estava querendo ir, e você disse que não está dando certo, que ninguém está se convertendo, e ainda tem pessoas que falou mal de você, agora que eu não vou. Então, quando a gente tira o olho de Cristo, né, do agir do Espírito Santo, é isso que vai acontecer. Nós vamos desanimar. Mas graças a Deus, porque os discípulos não
desanimaram. Irmãos, a salvação é algo muito precioso. Lembre-se, você que crê, você não será mais julgado. Você não será condenado. Não terá mais uma acusação sobre sua pessoa, porque caiu sobre Cristo. Ele te salvou. Ele te libertou e é Ele quem garante isto. E nós precisamos relembrar que uma alma tem um valor inestimável. Jesus disse, chamando as pessoas, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí ele vai dizer, porque o que é que vai dar o homem em troca de sua alma? De que adianta se ele ganhar o mundo inteiro, mas ele perder esta alma? O que é que ele vai dar em troca? Não existe nada, nada. E nós estamos cientes disso, temos ciência disto, mas estamos deixando de reconhecer o valor de uma alma. Às vezes, quando vamos ao trabalho, queremos uma multidão, 20, 30, 40 pessoas se converteram, a gente fica naquela empolgação. Vai numa casa, vai noutra, vai noutra, vai noutra, e só essa rua aqui eu bati todas as portas. Você vai hoje numa casa, amanhã vai noutra, amanhã vai noutra. Quantas casas tem essa cidade? Muitas. Às vezes a gente usa a estratégia errada. Bateu numa porta, foi bem recebido, a pessoa está aberta, fica ali. Até que o Senhor diga, já é hora de sair. Enquanto a pessoa quiser, vai. Investe nela. O primeiro dia vai ser difícil? Vai. O segundo, aí você já conhece, melhor. Terceiro, melhor. Do 10º para frente, pronto, você já tem liberdade com a pessoa. Aí fica mais fácil. Porque realmente, abordar uma pessoa, a pessoa não lhe conhece, você não conhece ela, e a gente querer que de prontidão a pessoa olhe para você e dizer assim, você veio trazer a palavra de Deus para mim, ai que bênção, vamos, eu sento, eu tenho aqui 3 horas para você. Não vai acontecer isso. Não vai. Você vai ter que com muito jeito ir conquistando aquela pessoa. Isso dá trabalho? Dá. Mas muitos não querem ter trabalho. Mas Pedro, uma pregação e 3.000 pessoas se converteram. É moleza, era isso que eu queria. Eu também. Mas imagine chegar aqui, né? Irmãos, eu preguei ali, 3.000 pessoas se converteram. O pastor ia dizer, você não pode sair de Jijoca. Você não pode sair daqui, você tem que ficar. Quem era o centro das atenções agora? Eu. E não o Senhor. Os apóstolos enfrentaram problemas e desafios. Problemas e desafios que exigiram deles manterem o foco nos métodos e nas práticas de Jesus. Porque senão eles iriam desanimar. Então eles mantiveram-se reunidos, como foi lido o verso 13, entenderam a importância do trabalho em conjunto. E aí, irmãos, a importância disso. É bom, Jesus não mandou os discípulos sozinho. Vai de 2, porque um vai fortalecer o outro. Eles estavam juntos em oração e eles tinham como base da perseverança o mandamento que era esperem. E eles tinham a promessa, o Espírito virá. Então as promessas foram entregues a eles como uma garantia de que se orassem fervorosamente, eles teriam a certeza de que o Senhor iria ouvir. E enquanto eles estavam orando, aí veio o milagre. Aí veio o Espírito Santo, conforme a promessa. A linha de desenvolvimento daquela primeira igreja. Oração. A partir da oração, eles iniciaram um movimento de evangelização. E esse movimento de evangelização resultou em conversões. Após essas conversões, reuniam esses novos convertidos e discipulavam-os como o novo estilo de vida que eles precisavam ter dali para frente. Após esse discipulado, então, eles transmitiam os métodos e as práticas de Jesus para que eles pudessem se reproduzir. Então, observe que eles oram para o evangelismo, eles discipulam os novos convertidos e agora eles ensinam o quê? Olha, vocês agora vão e preguem o evangelho. E aí outros grupos serão formados.
Agora, era preciso, irmãos, ver o que iria acontecer. O escritor de Eclesiastes fala que aquele que ficar olhando para as nuvens não vai colher nada. Se eles ficassem só, nada iria acontecer. Ao invés de olhar para as nuvens, agora eles teriam que olhar aqui, ó, e começar o trabalho. Com a vinda do Espírito Santo, eles tiveram que sair e aproveitar para pregar. Vejam no capítulo 2, o verso 14. Capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Eles tiveram que sair. O Espírito veio. Agora vai fazer o quê? Sai. E quando sai, o que é que se faz? Pregue. E ele diz: varões, vocês todos que estão aqui, fiquem atentos ao que eu vou falar. O resultado disso, capítulo 2, verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas aí? 3.000 pessoas. Eu acredito que nesse momento em que Pedro se levanta para pregar, veio à mente as lembranças das palavras do Senhor Jesus, que disse que o Consolador viria, a quem o Pai iria enviar em seu nome, e esse iria ensinar todas as coisas. Naquele momento, então, vem as lembranças do que Jesus ensinou, e ele prega a palavra. E aí, irmãos, aqui eu mostro que é necessário conhecer a palavra. Não é só: Senhor, é o seguinte, o Senhor é poderoso, eu creio demais. Eu não quero ler, eu não quero estudar a Bíblia, mas eu acredito que o Senhor vai me ensinar. Paciência. Tem uns irmãos na igreja que sempre pediam oração porque ia fazer prova, os jovens, né? E tinha um irmão lá que as pessoas sempre pediam oração a ele, que era uma pessoa muito dedicada em oração. Irmão, ora aí que eu vou fazer uma prova. Eu disse: irmão, eu oro se você estiver estudando. Porque se você não estiver estudando, eu não vou gastar meu tempo em orar. Eu vou pedir o quê? Senhor, dá uma nota boa para esse rapaz que não quer estudar. Não faz sentido isso. Agora, se você está estudando, aí sim, eu vou orar. Então, ninguém que não tenha conhecimento da palavra de Deus tem condições de enfrentar os desafios da evangelização. Não tem condição. Você não estuda, não conhece a Bíblia, não vá. Não vá. Vai ser problema. Vai ser problema. Porque os inimigos vão calar você. Na primeira, já deixa você num cantinho assim. E agora eu saio para que lado? Não tem saída. Conheça a palavra. A causa dessa inércia na igreja atual é falta de conhecimento. Por que muitos não saem? Porque não conhecem. Não conhecem a palavra de Deus. Não estão se dedicando para isso. Ah, eu quero ser um evangelista. Estude a Bíblia. Estude. Com o conhecimento você adquire essa força e essa coragem para você sair. Foi por causa do conhecimento adquirido, né, com relação à presença, que Pedro buscou em sua mente as palavras do profeta Joel. Se você voltar no capítulo 2 aqui, no começo, na pregação dele, ele vai dizer: o que está acontecendo é o que foi dito ao profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá que eu vou derramar do meu espírito sobre todos. Então ele tem isso em sua mente. Então ele explica o que aconteceu ali no Pentecostes. Nesse momento ele exalta a Cristo e ele chama a multidão ao compromisso. Veja, a partir do conhecimento. Então a igreja, ela sofre por falta de conhecimento. Mas não é que não está sendo transmitido o conhecimento. Está. O problema não está no transmitir. O problema está no receber. Quantos cultos você vem? Quantas escolas bíblicas você vem? Quantos treinamentos você recebe?
quantas palavras nós ouvimos da Bíblia, mas o que é que nós fazemos com isso? O que é que estamos fazendo com isso? É para se pensar. A base para a manifestação do poder foi obediência às ordens de Jesus, disposição para aprender e uma vida consagrada além da confiança. Então, meus irmãos, se não há disposição em obedecer, se não há consagração, se não há confiança, acreditar que você foi revestido do mesmo poder, não vai sair absolutamente nada. Então a gente fala de missões, isso não é uma brincadeira, isso é algo muito sério, irmãos. E aí há uma conferência uma vez por ano, eu creio que a maioria das igrejas faz uma vez por ano. O que é que se espera? É que a partir da conferência vai acontecer um mover tão grande por parte da igreja, que na próxima conferência vai ser apresentados os resultados. Não era para ser assim? É. Por que eu venho à igreja ao domingo? Porque segunda é dia de quê? Trabalho. Eu tenho colegas lá que são descrentes. Eu vou enfrentar um patrão muitas vezes que está chateado. Eu vou falhar no exercício do meu trabalho. E isso vai trazer problemas. E outras questões. Então, quando eu venho domingo, eu venho me fortalecer. Eu venho receber o ensinamento, porque na segunda-feira eu preciso usá-lo. Terça, quarta, sábado. Aí eu chego aqui no domingo, porque eu já venho um pouquinho, né? Digo, eu preciso de outra palavra. Eu preciso me fortalecer novamente, porque eu terei outra semana. E aí a conferência missionária é para quê? Para que a conferência missionária? Simplesmente para o pregador falar, sem nem saber se estão gostando, está dando certo, ninguém sabe. A ideia disto aqui é você dizer, eu preciso dessa conferência, porque eu tenho aí um ano pela frente, aonde eu tenho que trazer os resultados. A igreja inspirada comunicou a mensagem numa clara demonstração de poder. A igreja, ela não ficou quieta. Ela recebeu o poder, ela sabia, eu estou recebendo para fazer alguma coisa com isto. O Espírito Santo me revestiu desse poder para que algo aconteça. E o milagre só vai acontecer quando você se utilizar desse poder que recebeu. Temos nos mostrado tímidos demais. A gente precisa ter uma empolgação boa dentro dos nossos corações. Eu preciso ver alguma coisa acontecer, mas para isso eu tenho que fazer. Eu quero ver alguém se converter, eu tenho que pregar para ela. Eu quero ver alguém está doente, eu quero ver Deus curar aquela pessoa. Eu preciso orar por ela. Ah, mas quando eu chegar em casa, quando eu for para o meu banheiro que eu estou sozinho, aí eu oro, porque orar na frente das pessoas, jamais. Ah, mas se eu orar e não acontecer o milagre? Se você tem esse pensamento, não ore, porque não vai acontecer. Agora, você está querendo que aconteça na hora? Bom, Deus pode fazer. Mas quando você for orar, você tem que dizer para a pessoa e para o seu coração, não faça a minha vontade é que essa pessoa agora seja curada. Mas Senhor, faz a tua, porque a tua é melhor do que a minha e do que desta pessoa. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e é agradável, e eu quero a tua vontade. Eu gostaria que essa pessoa, por ela receber esse milagre, ela passe a glorificar o Senhor. Mas pode ser que Deus não queira naquele momento. Mas porque não vai acontecer naquele momento, não está dizendo na palavra que você não deve orar. Imagine Paulo orando 3 vezes, Senhor, passa de mim, tira esse espinho. E o Senhor diz o quê? Nananina, não. Não. Paulo, que a gente coloca Paulo no filme dos super-heróis como o Superman, né? O super crente, o homem de aço, Paulo. Ah, mas é porque era Paulo.
diante de Paulo, ó quem eu sou. Quem é que habitava o coração de Paulo? Espírito Santo. Quem é que habita o meu coração? Espírito Santo. Quem é que habita o teu coração? Espírito Santo. São 3 espíritos? É o mesmo. A questão é a confiança e a vontade do Senhor. Mas eu não deixo de orar, porque pode ser que aquela pessoa não seja curada. Vai que Deus não tem planos para curar ela. Eu vou fazer o quê? Como os pregadores, muitos aí da mídia fazem? Não. Senhor, desça, fica ali no canto de parede que eu tenho uma coisa para conversar com o Senhor. Ele é filho. Eu determino que o Senhor... se a pessoa tem poder para determinar Deus, por que ele não faz o milagre independente de Deus? Tem poder para determinar o que Deus tem que fazer e não tem poder para curar uma pessoa? Agora, o maior benefício é cura espiritual. Não vamos focar na cura física. Pode acontecer. Mas nos preocupemos com a cura espiritual. Porque muita gente está buscando cura física. Se Deus as curar, amém. Mas um dia, ou por uma doença, ou por uma catástrofe, uma coisa que aconteça, vai ter que partir daqui. E aí? Como é que fica? É necessário então apresentar o Evangelho. Versículo 36 e 37 mostra que essas pessoas, elas ficaram convictas do seu pecado e perplexas pelo fato de que eles crucificaram quem? O autor da salvação. Verso 36 e 37. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Claro que eles não falaram com essa calma. E agora? Nós fizemos o quê? Vocês mataram, vocês crucificaram o autor da salvação. O que nós vamos fazer agora? Então, diante dessa, digamos, acusação, eles perguntam o que fazer. E aí a resposta, verso 38, diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e após isso recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, ou seja, mude a ideia que vocês conceberam na vossa mente a respeito desta pessoa que vocês crucificaram. Mude de ideia com relação a eles. E outra, submetam-se ao batismo em nome deste que vocês mataram. E a submissão aí envolve se submeter à autoridade de Cristo, aceitar os mandamentos de Cristo, se empenhar no serviço de Cristo e confiar nos méritos de Cristo. Depende disto. E então nós fazemos aqui uma aplicação. Como na primeira igreja, esta igreja que nós estamos aqui apresentando, nossas prioridades e prática tornam-se um modo de vida capaz de influenciar outras pessoas. Como naquela igreja que colocou as suas prioridades em ordem, as suas práticas e influenciaram pessoas. Da mesma forma, nós, as nossas prioridades, as nossas práticas, como cristãos, vai influenciar pessoas. Seja de forma positiva ou negativa. Você precisa estar ciente disso. Se você está andando com o Senhor, você está influenciando pessoas de forma positiva. Se você está vivendo no pecado, diversos, não vou citar, está vivendo em pecado, você também está influenciando pessoas. Nesse caso, no sentido negativo. Eles recebem 2 presentes. O primeiro é o perdão dos pecados. E o segundo, o dom do Espírito Santo. Eles agora têm uma, digamos, uma motivação. Eles foram perdoados. 3.000 novos crentes
porque foram perdoados e agora eles têm o dom do Espírito Santo. E isto vai servir de motivação. O verso 39 diz o seguinte: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui ele fala da dimensão do alcance dessa promessa. Ele começa lá em capítulo 1, verso 4, começa com os discípulos, com os apóstolos. Ele diz: olha, volte para Jerusalém e espere a promessa. 10 dias depois a promessa veio. E agora ele diz: para vós, ou seja, para aqueles que estão ouvindo aquela pregação de Pedro, ele diz: para os vossos filhos, ou seja, os filhos daqueles que estão ouvindo a pregação de Pedro. Ele diz: para os que ainda estão longe, os judeus dispersos. Aí ele diz: e para quantos, abre parênteses, sem exceção, inclusive gentios. Para estes que o Senhor Deus chamar. Irmãos, as pessoas que o Senhor chama através do evangelismo, que envolve o arrependimento e crer no evangelho, eles entram nesse plano de missões. E o que é interessante é que estas pessoas só se envolvem se elas amarem a causa do reino. Ontem eu falei de gratidão e de amor. Não vai haver um envolvimento na evangelização se não houver amor. Sem o amor, nada vai acontecer. Então, você não ama a obra de evangelização, você não vai fazer evangelismo. Você não ama as pessoas que não têm o que você tem, você não vai fazer nada por ela. O que é interessante é que quando a gente ama uma pessoa de verdade, a gente se preocupa em coisas materiais, né? Eu vou dar aquele presente, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou trabalhar, eu vou investir. Trabalha, compra aquele presente, só é uma prova do meu amor por você. Coitado, se morrer. Agora imagine se isso acontecer e um dia ele ficasse sabendo. Rapaz, tu se esforçou tanto para me dar um presente que acaba com o tempo, e o que não acaba com o tempo, tu não me deu, que era o mais importante. É claro que as pessoas que não têm o entendimento não vai chegar para nós e dizer: eu estou sabendo que você tem aí o antídoto, o evangelho, para que eu seja salvo. Você poderia, por favor, me ajudar? Irmão, se fosse assim, não fique pensando, agora eu ia valorizar o evangelho. De forma nenhuma. Ninguém gosta do que é fácil. Ninguém gosta do que é fácil. Nem Deus. Ou você acha que Deus não tem poder de salvar todos aqueles que Ele escolheu? Claro. Mas por que Ele quebra a cabeça com a gente? Porque Ele quer também que a gente dê valor a essas coisas difíceis. É maravilhoso, irmãos. Um filho, quando você dá tudo o que ele quer, papai, aquele carro, toma, meu filho. No dia seguinte ele quebra. Papai, mas eu vi outro. Toma, meu filho. O que é que acontece no dia seguinte? Quebra. Papai, mas agora, tome. Quebra de novo. Papai, eu quero um carro. Tu vai lavar o meu carro uma vez por semana, 4 vezes no mês. Aí eu te dou. Quando ele ganhar esse carro, o que é que ele vai fazer? Eita, menino, o negócio aqui foi... Eu acho que eu não sei se eu falei aqui, mas eu tenho um carro que eu ganhei quando tinha 7 anos. Eu tenho um 45. Carrinho daquele que a gente dizia, bate e volta, né? Botou a pilha, ligou, ele sai, bateu num canto, gira, vem para cá e o menino ficava, eita. Naquela época, era coisa de rico, meus irmãos. Era. E o meu pai não tinha essas condições. Mas ele me deu. O carrinho, tá aí, Daniela que não me deixa. Estevão, doido pelo carro, de você não pega nele. Papai, pega não. Esse é meu carro, mas papai cresceu, não importa. Eu gosto dele. Eu ganhei numa época que não se ganhava um presente desse. O carrinho está lá, se botar a pilha, ele sai. Quebrou porque alguém deixou cair. Aí quebrou um cantinho. Pronto, é o único problema que esse carro tem. Porque eu ganhei numa época que não se ganhava presente desse tipo. A evangelização, irmãos, é um presente que Deus nos deu. E esse presente tem o seu
valor. Por último, a primeira igreja tinha no seu coração o reino de Deus e as suas prioridades. Tinha o ensino, tinha a necessidade que as pessoas tinham com relação à pessoa de Cristo, e eles sabiam da importância de levar o evangelho a todas as nações. Então, o que pulsava no coração deles eram as maravilhas, que eram os resultados do que estava acontecendo. E é isso que eu digo, irmãos, os resultados é a motivação. Não simplesmente o resultado de que vai alguém se converter, mas qual é o resultado? Deus está sendo glorificado pela minha vida. Eu estou anunciando o reino e eu estou vivendo o reino. E se alguém perguntar sobre o reino de Deus, o que é que você vai dizer? Onde é que está? Você diz, aqui. A pessoa vai dizer, como? Se você não tiver um bom testemunho, isso vai confundir a mente dela. Mas se você tem bom testemunho, ela vai dizer, verdade. E eu quero este reino para mim também. Porque a sua vida é um exemplo. A sua vida é um exemplo. Irmãos, o resultado foram 3.000 pessoas. 3.000. E isto produziu alegria. Isto produziu o quê? Coragem. Porque também vieram as oposições. E eles desejaram mais, mesmo com as oposições que tinha. Quanto mais oposições, mais eles se fortaleciam. Eles não temiam as ameaças. Se você ler o capítulo 4, os discípulos, depois que houve prisões e a coisa estava ficando complicada, eles começam a orar. E você pensa que eles vão dizer, Senhor, o que vai ser de nós? Senhor, não dá para facilitar não? Não dá para criar um jeitinho aí que a gente vai fazer sem suar muito, sem se desgastar demais? Não, eles dizem, Senhor, olha para as ameaças deles. E não permita que nós sejamos intimidados. Mas nos dá o poder, nos dá a ousadia para pregar com intrepidez. Isso é o quê? Nós queremos pregar independentemente das circunstâncias. Porque sem isso nossa vida perde o sentido. E muitos crentes hoje, o sentido de sua vida está nas coisas que tem ou nas coisas que poderá ter. Que não é errado. Mas deixar de fazer o trabalho do Senhor. Deixar de mostrar amor para uma pessoa, obedecendo a ordem do Senhor, isto não traz nenhum sentido. O resultado desse pedido, Atos 4:31, o lugar tremeu. Eu vou ler esse último versículo, Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Não era mais possível parar o fenômeno que apenas estava começando. Não ia parar mais. Parou? Não. Chegou em Jijoca? Chegou. Chegou ao teu coração? Chegou. A questão é, a partir de você, aonde que vai chegar? Pode não dar em nada. Lamento dizer. Mas se você fizer o que tem que ser feito, aí você vai vivenciar muitas experiências. O crente típico compartilha sua fé recém-descoberta com o seu próximo. Crente verdadeiro, empolgado, não existe crente que não é verdadeiro, né? Crente empolgado, vai compartilhar. O problema é quando essa fé, ela deixa de ser recém-descoberta. Aí a gente se acomoda. Aí a igreja sofre com isso. Sabe por quê? Porque os poucos que vão evangelizar, vão colher os frutos. Aí vai chegar na igreja um novo convertido. Vem cheio daquela vontade, né? Eita, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que... Aí olha para todo mundo. Como é que ele vai ficar? Como é que a massa tem o seu formato redondo ou quadrado quando você vai fazer um bolo? Porque a forma ou é quadrada ou é redonda. Não vai colocar
numa forma redonda e sai um bolo quadrado. Se o novo convertido chegar na igreja e todos estiverem acomodados, o que é que ele vai ser? Um acomodado também. Agora, se ele chegar e ver um mover de pessoas evangelizando, o que é que ele vai ser? Um evangelista. Aí ele vem para o time. Então tudo depende do que nós estamos fazendo. Que o Senhor tenha sempre misericórdia de nós. Porque nós estamos desperdiçando algo maravilhoso. Por quê? Porque não estamos vivenciando experiências. Eu costumo dizer também, ninguém vai atrás, que experiência vai vivenciar? Eu não oro por pessoas que precisam, porque tenho vergonha, que experiência eu vou vivenciar? Eu não evangelizo, que experiência eu vou vivenciar? Qual? O que eu vou contar? Qual é o meu testemunho de vida cristã? Cadê as pessoas que o Senhor me usou para conduzi-las a Cristo? Aonde tem alguém que a vida estava destruída, hoje essa pessoa tem sua vida restaurada. E ela olha para mim e diz, foi você o instrumento de Deus. Cadê essas pessoas? Ainda não tem? Enquanto há vida, há esperança. Sabe o que é que eu vou fazer? O exemplo desses irmãos. Confie na promessa. Se aproprie do poder que você tem e abra os seus lábios. O que é que eu vou dizer? Que Jesus disse, arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está aí. Fábio, mas eu tenho que explicar. Não, comece com isso. Você quer dar uma aula de teologia? Não é a hora agora. Começa com isso. Ah, eu queria alguém para me dar uma... Vou chamar a mulher samaritana, ela vai te ensinar. Mostra aí para eles como é que faz. Aquela alegria no coração. E vai avisar os homens. Os homens vêm ao encontro de Cristo. Que o Senhor nos ajude a relembrar o que Ele fez por nós. Para que nós possamos fazer da mesma forma por outros que precisam ouvir essa mensagem. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós falamos sobre a importância da obra missionária, a importância de cada irmão ter essa compreensão, Senhor, de que não podemos parar, de que o Senhor não nos dá a liberdade de dizer como e quando fazer a obra do Senhor. Ajude aos irmãos que estão enfrentando dificuldades na sua vida espiritual. Ajude aqueles irmãos que se apropriaram de um estilo de vida pecaminoso. Liberte-os, ajuda-os, ó Pai. E que cada um, uma vez consagrado a Ti, que se disponha a sair, mostrar amor para com as pessoas, falando que o reino chegou e que é necessário arrependimento e crer no Evangelho. E que estes irmãos, uma vez agindo assim, que possam desfrutar da alegria de ver maravilhas acontecendo, Senhor. Abençoe essa igreja, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.